No vídeo de hoje, a gente vai reagir ao podcast que a Xuxa foi participar lá no programa do Fábio. E aí a curiosidade é, será que ela falou alguma coisa sobre ração vegana? Separei alguns trechos e a gente vai ver aqui em detalhes vários assuntos que tem um paralelo direto, que a gente consegue fazer um link da nutrição humana com a nutrição dos nossos pets. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, eu sou sócio aqui da VegPet, que é uma empresa especializada em produto saudável e ecológico para o seu pet. O vídeo de hoje é diferente, é um react aqui do podcast. O Fábio tem feito bastante material online. Tem um que já me enviaram, que a Lê Luglio tava, e aí tinham outros convidados, eles falaram da ração vegana para gato, e depois eu vou também comentar esse vídeo, eu vou separar. Mas a presença da Xuxa realmente movimenta a internet e é importante que tenha uma pessoa com todo o alcance que ela tem falando sobre o veganismo, e eu separei alguns trechos que a gente vai conversar juntos aqui no vídeo de hoje, ó. Primeiro trecho. Há pouco tempo saiu que uma mãe, né, e obviamente o casal, eles tiveram um bebê e só deram a alimentação crua, que é, como é que fala, crutífero, Crudívora. né? Crudívora. Isso. E o bebê veio a falecer. E aí a mãe disse que ela era vegana, que ela queria dar só comida vegana, mas foi nesse... E o bebê morreu por desnutrição. E muita gente está falando que criança não pode comer comida vegana porque precisa das proteínas, principalmente a proteína animal, precisa não sei o quê. E eu contextualizando só, né? Ela tá falando da alimentação crudívora, que uma pessoa vegana fez só esse tipo de alimentação com o bebê faleceu, e aí a gente vai fazer um paralelo ali com a ração. E eu levantei uma bandeira ontem na Bienal, que eu achava que os pais, os futuros pais, uma maior demonstração de amor é não dar defunto, não dar animal, não dar, né, não botar essa energia ruim dentro do corpo de um bebê que você diz que você ama. Então, acho que o primeiro passo seria não fazer isso e esperar que o bebê crescesse. Quando tivesse grande, falar, não, eu quero comer, coma, né? A vontade é dele, beleza. Mas até então, já que precisa que a mãe dê, o pai dê, um responsável dê para o bebê, que não dê esses alimentos cheios de toxinas, cheios de antibióticos, cheios desses venenos todos que a gente sabe, fora a energia da morte, do sofrimento, enfim. E aí eu me deparei com essa notícia, né, essa triste notícia, e muita gente está levantando a bandeira, tá vendo? Ser vegano é matar né? O pai e a mãe era vegano e matou o filho de desnutrição. Qualquer semelhança aí com as coisas que a gente escuta, né, com os nossos pets, que escolher uma ração vegana é crueldade, que vão faltar nutrientes, muito parecido, né? Por favor, doutora Eric, me fale o que aconteceu com esse casal e explique para as pessoas sobre o alimento vegano para criança, para bebê principalmente. Então, o que ocorre é o seguinte, os pais passam valores para os filhos, isso é esperado mesmo, né? Então, um pai onívoro passa uma alimentação onívora e um pai vegetariano, vegano, vai passar uma alimentação vegetariana e vegana. O que ocorre é que a gente precisa fazer um planejamento dessa alimentação, como é feita para a dieta onívora. Se a gente pegar as diretrizes de uma sociedade brasileira de pediatria, por exemplo, tem a explicação de como montar um prato para uma criança onívora. Não se deixa aleatoriamente usar só verdura ou só carne. Então, o que acontece? Da mesma forma que a gente precisa balancear, né, a alimentação onívora para a criança, que ele está falando, existe também uma recomendação do balanceamento dos micros e macronutrientes para a ração. Então, com o mesmo espanto que o Dr. Eric vai receber a informação e vai construir o raciocínio dele, faça um link direto com a parte da nutrição dos animais. Existe essa composição. E no perfil vegetariano, vegano, também tem uma composição para a gente fazer. Então, o que acontece é que a mãe, por mais que ela se diga vegana, ela não fez uma dieta vegana balanceada. Ela excluiu vários alimentos que têm mais calorias, que têm mais proteínas, e deixou a criança, provavelmente, com uma dieta que não supria as necessidades da criança. E aí ele vai falar, eu vou deixar rolar o vídeo porque é importante, da mesma forma como faz o balanceamento da ração, você também equilibra as proteínas, carboidratos, a energia, os minerais, e aí você faz a composição adequada. E aí eles vão entrar nesse assunto de que não importa se você der uma alimentação onívora, ou vegana, ou vegetariana, é importante que você consiga combinar todos esses nutrientes para que você tenha a alimentação completa. Mas isso não é um desenho de dieta vegana. Isso foi uma dieta que
não tinha carne, queijo, leite e ovos, mas não tinha os outros alimentos que são necessários para o crescimento e desenvolvimento. Então, a literatura científica, para a gente, ela é muito clara. Quando a gente monta uma dieta vegetariana bem feita, o crescimento é perfeito, o desenvolvimento é perfeito, A Serena tá aí. vai tudo direitinho. Não tem problema nenhum. Eu trabalho já em consultório, tenho crianças que eu acompanho desde a barriga, estão adolescentes hoje. Com perfil vegano, perfeitamente bem. E o que é muito legal também, quando a gente vê a parte nutricional, é porque os nutrientes que a gente precisa acompanhar, eles são transparentes na leitura dos exames. Eu quero saber como é que tá B12. Eu vejo. Como é que tá o ferro? Eu vejo. A proteína eu vejo. Então não fica uma coisa que eu não vou ter acesso na minha avaliação médica para saber se tá faltando ou se não tá faltando. E o que eu sempre falo para vocês aqui no vídeo? Da mesma forma que existem esses parâmetros para você realizar os seus exames, para ver os níveis nutricionais do seu organismo, com os nossos pets é a mesmíssima coisa. Então, se você levar ele a pessoa veterinária, realizar o acompanhamento, ele consegue observar todos os parâmetros e saber se eventualmente uma alimentação pode ou não ser deficitária em algum nível nutricional. A gente consegue checar tudo. Então, como isso sai daquele padrão, né, engessado do que é uma pirâmide, uma dieta onívora, parece que tirar um alimento quer dizer que vai ter uma defasagem nutricional. E aí ele falou um pouco sobre isso. Eu separei uma outra parte aqui, que a Xuxa também comentou. Mas eu acho assim, o fato de as pessoas dizem, mas se comesse carne, já ia estar bem nutrido. Ou se comesse franguinho e o arrozinho lá, já estaria bem. O que aconteceu ali para as pessoas? Porque as pessoas, do jeito que você está falando, assim, desculpa, mas a gente precisa entender muito sobre nutrição para poder montar isso. A gente tem que falar para as pessoas que são leigas, ou seja, são pessoas que o feijão e arroz é beleza. E aí qual que é o ponto que a Xuxa trouxe, que é algo que eu trago aqui também nos conteúdos do nosso vídeo. Às vezes, a gente como consumidor não tem acesso ao entendimento do que é esse correto balanceamento dos micros e macros. Foi a mesma questão que ela colocou para o Dr. Eric. Como que pode, de uma forma simples, a gente ter esse conhecimento de a nossa decisão alimentar para nós, ou a nossa decisão alimentar da escolha da ração para eles é acertada sem que a gente precise ser uma pessoa zootecnista ou veterinária com especialização em nutrição. Mas o que seria isso? Se eu der feijão e arroz para um bebê, tá tudo certo? Então vamos simplificar esse prato, né? Vamos. É basicamente o seguinte, é a mesma proporção do prato, mesma divisão do prato para adulto, mas com proporções diferentes, porque a criança precisa de mais calorias do que o adulto por quilo de peso. Então eu não posso colocar alimento com muita fibra, muito volume, senão a criança enche o estômago e não coloca caloria, não coloca proteína. Então basicamente um prato vegano para uma criança, a gente vai dividir em pedaços de 1/3. Então são 3 pedaços de 1/3. Então 1/3 do prato são cereais. Arroz, aveia, milho, trigo, centeio, cevada. Outro 1/3 do prato são as leguminosas, que são os feijões, ervilha, lentilha, grão de bico. E 1/3 do prato é onde entra as folhas, né, as verduras e os legumes. Somado a isso, a gente pensa numa fruta e, como a criança precisa de mais calorias que um adulto, alguma fonte de óleo, que pode ser as castanhas ou o próprio azeite. Você vê como ele traz de uma abordagem simples, né? Ele falou, então, em 3 partes, e aí você faz a combinação para que você consiga fornecer todos os micros e macros. Comentou da fruta e das oleaginosas também, porque a criança tem essa necessidade mais calórica. Então, o que é importante a gente destacar aqui? Não importa muito o estilo de dieta que você escolheu, você sabendo como equilibrar, e aí mais pra frente eu separei um trecho que ele fala sobre a proteína também, e aí também trouxe algumas referências de onde você consegue encontrar essa fonte de proteína. Se você está consciente do processo, você fornece tudo o que eles precisam. No caso das crianças e no caso dos pets é a mesma coisa. Para fazer essa composição. Com essa proporção, a gente vê que as crianças vão direitinho, crescem bem, desenvolvem bem. O que acontece, provavelmente nesse caso que a gente viu, é uma dieta com muito volume para ter calorias suficientes. Então imagina que a gente vai fazer uma dieta vegana e a gente resolve fazer 2 pratos cheios de folha para começar a nossa refeição. Não vai ter espaço para comer arroz e feijão depois. Né? Então, essa proporção tem que ser vista numa dieta infantil mais ainda do que um adulto. Então ele traz essa visão do equilíbrio, do balanceamento necessário para que você tenha uma correta nutrição. Vamos continuar aqui com os vídeos. Vou falar, mas se eu der um bifinho só, um ovinho com arroz, eu já alimentei meu filho e ele é muito mais barato do que tudo isso que você falou. Como é que fica? Aí a galera fala, eu dou a ração da Bicho Green vegana, mas eu dou um bifinho, coitado, de vez em quando. Ou eu coloco algum ovinho ali na ração. Gente, vocês não precisam colocar mais nada na ração. E aí vamos ver o que o Dr. Eric vai responder para a Xuxa.
lembrando que a gente está fazendo um paralelo ali da nutrição humana com a nutrição dos pets. Então, o que acontece é que a alimentação vegana ela é mais barata do que uma alimentação onívora. O que acontece é que se você for para a praia industrializada, eu quero pegar um hambúrguer específico de uma marca tal, aí você vai ter uma elevação de preço. Mas se a gente usa o alimento in natura mesmo, que é o ideal mesmo, né? O alimento como a natureza trouxe pra gente. O arroz, o feijão, as frutas. Essa composição, ela tende a ter um preço igual ou menor que um perfil onívoro. Porque a carne, ovos, laticínios tem subsídios governamentais, né? Então a gente tem uma redução de custo também porque tem um subsídio governamental. Mas o quilo de carne não é barato, né? E quando a gente troca carne, a gente troca por leguminosas. São os feijões, ervilha, lentilha, grão de bico. Então é uma troca que consegue suprir bem. Mas no caso, neste caso específico, era uma alimentação vegana crudívora. O que você pensa sobre uma alimentação vegana crudívora para um bebê 6 meses, por exemplo, que está iniciando na introdução alimentar? Então, o crudivorismo ele pode ser utilizado desde que você use aquelas proporções que a gente conversou e desde que a criança consiga comer quantidade suficiente. Então você imagina que alguém faz uma alimentação... Tudo vem muito nessa linha de que é possível você balancear. Então, às vezes vem, alimentação natural, posso fazer vegana para os pets? E o que eu falo nos vídeos? Você pode, mas você vai precisar saber como equilibrar os alimentos. E lembrando sempre que a gente, quando faz o preparo e o aquecimento, muitas vitaminas e minerais são dissipados ali daquela alimentação e havendo a necessidade de alguma suplementação posterior. O que eles estão falando aqui é que no caso do crudivorismo, muito específico ali daquele caso que eles estão conversando ali no trecho da conversa, que é possível desde que você respeite ali as linhas e os balanceamentos todos que eles comentaram. E aí eu fiquei assistindo esse podcast inteiro para falar, eu não consegui ver ontem eu fiz a live da VegPet, aí eu falei, poxa, será que alguém vai mandar uma pergunta para ela perguntando qual que é a ração? E aí eu já adianto para vocês, até onde eu sei e até onde a gente também fornecia a ração para ela, ela dá Bicho Green. Não sei precisar para vocês se é a de 2,5 ou a de 10. Eu sei que a gente mandava essas rações e aí depois a gente não conseguiu mais manter essa parte de bonificação, mas teria sido muito especial se tivesse chegado a pergunta e ela comentado das rações, porque ela defendeu vários produtos nessa linha de veganismo. Os médicos terem essas informações assim, por exemplo, eu deparei com algumas mães falando assim, eu procurei os médicos e a primeira coisa que eles falam, não, você tem que dar carne, senão ela vai ficar desnutrida. Olha lá, essa parte. Se você não der um franguinho. Dos especialistas, dos médicos, falando que se não fornecer a carne, vai faltar nutrição, vai ficar desnutrida. Pra gente é muito clara essa associação. A comunidade médica gerando uma série de desconfortos ali em relação a uma alimentação base vegetal. E a resposta do Dr. Eric, posso pegar e aplicar exatamente ao mundo veterinário. Se você é uma pessoa que trabalha na área, deixa nos comentários o que você vê de diferente. E eu também vou pedir para você fazer a inscrição aqui embaixo, deixar uma curtida, participar para ajudar o nosso canal a ganhar mais visibilidade e a nossa comunidade aqui da VegPet crescer mais. Der um ovo, não sei o que... Por que os médicos insistem em falar uma necessidade de uma coisa que não é necessário? Para ser bem claro, isso é um fator de desconhecimento, de ignorância mesmo, de informação errada e de desconhecimento do que tem de publicações científicas sobre vegetarianismo. Então a gente aprende na faculdade alguns conceitos equivocados. A gente ouve falar um termo valor biológico, né, que tem que ter proteína de alto valor biológico. Isso é um termo que não se usa mais há mais de 30 anos. Né? Então, outro ponto importante, os estudos dos aminoácidos, que são aqueles compostos que montam a proteína, o pessoal passa pela faculdade sem avaliar as tabelas para ver se tem ou se não tem. E saem propagando ideias erradas. O mais interessante é quando a gente vê a literatura científica mesmo, a alimentação vegetariana, vegana, baseada em alimento natural, integral, é a dieta que mais dá efeito na prevenção e tratamento para doença cardiovascular, prevenção e tratamento para diabetes e prevenção e tratamento para câncer. Então tem estudos muito interessantes, né? A gente pode citar o Dean Ornish ou o Esselstyn, que são 2 médicos norte-americanos. E ele deixou essas referências ali muito voltado à alimentação
dos humanos, dificilmente eu vou trazer algum paralelo de que a ração ela vai ajudar a combater um problema de diabetes ou algum problema de câncer. Então a gente não entra muito nesse posicionamento, mas é interessante ver que às vezes as pessoas que estão sendo formadas, elas não se aprofundam, mal sabem a diferença entre uma cadeia de aminoácidos e uma proteína e como que isso é metabolizado no organismo e saem cheias de certeza ali nas redes sociais ou até aqui no comentário do YouTube, falando, eles não podem, eles precisam da carne, são carnívoros. Eles pegaram pessoas com doença cardiovascular moderada a grave. Os dois senhores, né? São dois senhores. Um cuidava de coração e outro de câncer, né? Um era uma coisa assim, e aí eles se juntaram e aí fizeram esses estudos. Eu cheguei a ver um documentário sobre eles. Na realidade, esses são duas publicações diferentes. Eles diferentes, fizeram, depois eles... agora estão fazendo juntos. E o que é legal, porque assim, eles fizeram uma comparação muito honesta, que é comparar uma dieta vegana bem feita com uma onívora bem feita. E é isso que falta hoje dentro dessa comunidade de ração. Mais pesquisa, mais evidência de pets se alimentando exclusivamente de uma alimentação vegana, de uma ração vegana, que nada mais é do que uma proteína de base vegetal e com todos os aminoácidos que eles precisam de forma sintética, para uma ração convencional e depois a avaliação desses parâmetros ao longo do tempo. Esse tipo de estudo, o único que eu vejo que está disponível é o de coeficiente de digestibilidade da proteína vegetal. Eu recebi um e-mail marketing esses dias da Wild Earth, que eles fizeram um webinário também com um veterinário de fora, falando de alguns estudos. Então, assim, se existe todo esse tabu com a nossa alimentação, ainda a gente aqui vai puxar esse movimento para gerar esses estudos para a relação dos pets, para que a gente possa ter toda essa propriedade para poder mostrar essas evidências para vocês e compartilhar informação técnica. Isso é importante para a gente ver o que funciona realmente, porque se eu pegar uma bem feita comparando com uma mal feita, bagunçou. Então, duas bem estabelecidas. E essas pessoas tinham doença cardiovascular moderada grave, e se recusavam a fazer o tratamento convencional usando medicamento para baixar o colesterol. Olha que interessante. E ele acompanhou essas pessoas inicialmente por 1 ano e depois por 5 anos. E ele viu que o perfil da dieta vegana teve redução nas placas, no estreitamento das placas, né, que estavam obstruindo os vasos sanguíneos, ou seja, houve uma melhora da passagem de sangue, enquanto a dieta onívora foi progredindo essa obstrução dos vasos sanguíneos. Então é a única dieta que a gente conhece até hoje capaz de reduzir uma condição cardiovascular assim instalada. E aí eles vão discutir um pouquinho mais isso nesse trecho, que é o meu sonho. É o meu sonho ter essa quantidade de informação e pessoas realmente gerando livros e materiais que nem o Dr. Eric faz na comunidade, né, para os humanos, formando novos profissionais da nutrição, que a gente tem alguém da área de zootecnia ou da área de pós-doutorado em nutrição animal, que tenha esse contato com a academia, com os pesquisadores que possam formar novas pessoas ali, trazendo os conceitos mais atualizados que tem. Vamos pegar mais um trechinho? Poder fazer uma dieta vegana, pelo menos para as crianças lá, já que todos têm câncer e eu sei o quanto a alimentação... Eles estão falando do hospital ali, que ela tem uma ala com o nome dela, algo do tipo. São, né, carnívora e tal, tem muito mais antibiótico, toxina, muito mais hormônios, muito mais toxinas, ou seja, tudo que uma pessoa que está doente não pode ter, principalmente quem tem câncer, que vai ser alimentado mais com hormônio e tudo mais. E eu recebi uma resposta que assim, não, a gente tem que seguir o tipo de alimentação que é usado lá fora, porque ele vai muito, o protocolo que é usado muito no São Judas Tadeu, São Judas, lá dos Estados Unidos, que é mais ou menos o que eles seguem. Ou seja, um hospital de câncer, sabendo que o câncer se alimenta, né, através de hormônios, ou seja, quanto mais hormônio você tem, mais o teu câncer cresce. Ninguém ainda virou a mesa, sabe, o senhor com tanta informação ainda não levantou uma bandeira, não saiu rasgando outras bandeiras para que as pessoas possam viver melhor, sobreviver e quem sabe ter uma vida... Se curar? Sei lá, o que acontece? Porque eu que não sou, já tenho vontade de... Já fui lá abativa, e aí que tal você falando? Eu tentei. E assim, se a ala tem o seu nome, acho que... Né? Poderia, né? Pelo menos a ala infantil. E aí ele falou que... Eles estão discutindo essa temática, assim, por que é tão difícil de mudar essa visão ou mudar o status quo, já que existem algumas pesquisas e indicações que são favoráveis à alimentação base vegetal. E aí o Dr. Eric também vai trazer algumas referências e reflexões aí bem parecidas com o que acontece hoje em relação à nutrição dos pets. Falou que ele tem que seguir esse
protocolo e tal. Então, mas vocês que têm esses entendimentos todos, por que vocês não gritam, não berram, não botam para fora isso tudo? Então, existe movimento já no mundo inteiro. Alguns hospitais já têm não só a opção vegana, mas tem alguns hospitais que são com a dieta totalmente vegana. O problema que a gente vê nos Ou de nossos câncer, hospitais, pelo menos, né? existe toda uma condição que é cultural, econômica e de resistência de profissionais também de saúde. Cultural, econômica e resistência dos profissionais. É exatamente a mesma sequência ou passa muito por esses 3 pontos. Resistência dos profissionais, porque eu já vi algumas vezes, e eu já falei até na live que eu fiz nessa última segunda-feira que a gente fez o último vídeo, se você voltar no canal. Às vezes a pessoa migrou a alimentação, o pet já tinha alguma condição clínica e vai na veterinária ali, na pessoa, fala que tá dando ração vegana, foi por causa disso que deu algum problema. Ou então a pessoa, ela tá tão acostumada, tão habituada com as rações convencionais, base proteína animal, que nem passa pela cabeça dela uma opção de alimentação diferente. Então é difícil de você mudar esse paradigma, de você conseguir mostrar para toda essa parte que ele trouxe, assim, os incentivos econômicos, essa parte da atualização dos profissionais ou questões culturais, e a gente que consiga trazer essa informação e ela ser assimilada. Então é um processo longo, de muitos anos. Quando você vai ver uma parte gerencial do hospital, tem toda uma parte de estrutura de cozinha ou de terceirizados que fazem tudo isso. Por 10 anos, eu coordenei um serviço de nutrologia do hospital em São Paulo, e em um determinado momento eu tive que assumir a cozinha, né, com todos os funcionários para organizar tudo, e a gente conseguiu fazer uma mudança muito positiva, colocando alimentos integrais, reduzindo as porções de carne. Aquele que ele falou basicamente que a grande evolução que eles conseguiram foi separar os alimentos, ter as opções veganas, e antigamente era tudo misturado, né? Então você comia um feijão, tinha bacon, linguiça, ou você pegava uma salada, também tinha alguma carne, e aí hoje eles conseguiram deixar de uma forma toda separada. Meu Deus do céu. Tu não fica assustado, não, com toda essa informação? Eu que não tenho informação nenhuma, fico assustada. Você imagina? Porque eu até pouco tempo, eu não fui vegana porque eu achava que a proteína só podia vir da vaquinha. Sim. Né? Então, quer dizer, eu era macrobiótica, fui vegetariana, fui naturalista, tudo que nos anos... que eu nasci em 63, nos anos 70, anos 80, Sim. anos 90, não se falava sobre veganismo, e quando eu descobri o veganismo, que foi através de um documentário que o Ju me mostrou, que foi Terráqueos, Sim. e que eu fiquei chocada, e falei, caraca, amo os animais, e digo que amo uns e como outros, como pode isso? Então, como que se pode isso, minha gente? Digo que amo uns, como outros, ou forneço outros para os meus pets comerem. Eu só separei esse trecho, porque é o que eu falei, a Xuxa hoje ela já dá essa ração vegana, mas o que tem de pessoas veganas ainda resistentes a fazer essa mudança, essa transição, é algo que a gente precisa mostrar, evidenciar e falar a respeito disso. Eu fiquei realmente assistindo e fui procurando, eu falei, alguma hora alguém vai perguntar, mas teve pouca pergunta, a Xuxa estava com a agenda bem curta, o Fábio não teve também oportunidade ali de interagir tanto, foi rápido, teve um espaço grande ali para os patrocinadores, até para comportar a visita da Xuxa, eu sei que tem um desafio, mas é legal da gente ver uma pessoa com essa projeção. Então ela foi na Bienal, ela falou sobre o assunto, eu já sabia que ela estava fazendo uns movimentos nessa direção, mas confesso que pelo podcast, é a primeira vez que eu acompanhei um podcast dela, realmente ela está convicta ali da transformação e levando essa informação à frente. Espero que em algum momento isso também se estenda ali para o pet, que falem das rações. Vi várias marcas de amigos ali no programa e isso é especial. Vamos dar só uma olhadinha nesse último trecho para ver o que ela comentou aqui. Dieta dos Gladiadores, que eles fazem uma pesquisa bem grande e uma das partes ali, sei lá, não sei quantos minutos, uma coisa pequena, eles fazem um estudo em jovens, em adolescentes, colocam lá na cabeça deles os negocinhos, mostra eles até dormindo, tudo, tal, é bem legal, essa parte do documentário e bem explicativo, e mostram que todas as pessoas, todos os homens, todos os meninos, principalmente de uma idade e tal, tem não sei quantas ereções à noite, e que fizeram uma dieta vegetariana e não vegana e não vegana, e viram que com a vegana, eles tinham mais ereções. Eu sabia que as pessoas iam pegar nisso daí. Aqui que ela está falando, basicamente, que às vezes as pessoas pegam um pequeno recorte ali da informação e aí faz uma série de comentários
mais tirando um sarro, mas aí todos eles concordaram, poxa, o importante é que compartilhar um vídeo é uma forma das pessoas conhecerem mais. Então quando eu vejo às vezes as pessoas reclamando ou brigando nas redes sociais com a questão da ração vegana, também vejo dessa forma. Não importa muito se as pessoas são favoráveis ou contrárias, o que eu vejo que tem muito valor é essa conversa e a repercussão do assunto, porque quanto mais falarem, mais pessoas vão saber que existe. E aí eventualmente vão conhecer aqui o canal da VegPet, tem um monte de vídeo lá falando sobre a parte nutricional, sobre depoimento de clientes, e se você tiver alguma dúvida também pode usar o espaço aqui dos comentários. Quem sabe ainda um dia eu vou ter a oportunidade de falar com ela e poder trazer aqui no canal e falar das decisões das rações, como que foi a transição para ela. Eu sei que algumas pessoas mais conhecidas fornecem a ração, mas também não cabe a mim aqui ficar pontuando e mostrando. Eu acho que todos eles fazendo esse ativismo já ajuda, e aí daqui a pouco eu acho que todos vão ter mais conforto para poder falar das rações, porque se você já traz todo esse desafio, quando você posiciona que você adotou para si uma alimentação vegana, na hora que você fala que você estendeu para o seu pet, aí a coisa vai à 10ª potência ali. É o que eu sempre falo nos vídeos. É só falar que existe o canal da VegPet, que tem alguém que está defendendo essa bandeira, a gente aguenta aqui todas as porradas e eu trago os vídeos para vocês. Faz a inscrição, deixa um comentário, link na descrição para ver a conversa completa ali. Eu vou deixar também o link do canal do Fábio. É importante se inscrever no canal do Fábio se você não está ainda inscrito lá, porque são as grandes comunidades falando sobre esse assunto que para nós é a razão de existir a nossa empresa. VegPet, todos os animais e o planeta agradecem.